amigos do Grande Prêmio, tudo bem? WGP entrando no canal do Grande Prêmio, nesse momento, o WGP, programa do GP, do Grande Prêmio, feito só pelas jornalistas da casa. E hoje vamos continuar repercutindo com um olhar um pouco diferente, um pouco mais detalhado do que aconteceu no GP da Inglaterra, em Silverstone, que deve mudar completamente a relação entre os envolvidos e o campeonato 2021 da Fórmula 1. Estou falando do polêmico toque, do acidente depois do Max Verstappen, né? O toque entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, ainda na primeira volta do GP da Inglaterra, em Silverstone, 10ª etapa do campeonato, e que tivemos uma semana quente por causa desse acidente, desde o momento em que ele aconteceu. O Hamilton foi punido, a Red Bull fez um espetáculo em termos de reclamações, de críticas. A Mercedes foi mais comedida, mas também deu seus pitacos durante a semana, também veio a público para falar o que aconteceu lá. Então a gente vai detalhar um pouco mais sobre tudo isso, sobre a repercussão desse toque e o que esperar do futuro, mas também traçando alguns paralelos com outros esportes, né, com outras rivalidades, para ter uma ideia do que pode acontecer na Fórmula 1. Por isso estão comigo aqui Juliana Tesser e Ana Paula Cerveira, e começa agora. Tudo bem, meninas? Tudo bem, Ju? Olá, tudo bem? E com vocês? Tudo bem. Oi, Ana. Oi, Eve. Oi, Ju. Tudo bem? Olha só, durante o GP da Inglaterra, a Ju estava no plantão comigo aqui na Fórmula 1, a Ana estava de folga, né, Ana? Mas ela participou também de toda a repercussão do que aconteceu aí na semana. E foi bem interessante, bem explosivo mesmo o que aconteceu, desde, olha, nós queremos o banimento, tô brincando, a suspensão de Lewis Hamilton, até, olha, gente, foi só um incidente de corrida, né? Calma lá, e tudo mais. Escuta, Ju, já vimos esse filme antes em outras categorias, algumas coisas meio parecidas com isso? Olha, eu acho que o chilique que eu mais me lembro foi, com tantas declarações, assim, apesar de ter sido igualmente bizarro, acho que Valentino Rossi e Marc Marques na Malásia, né? Porque eu acho que quando foi Casey Stoner em Laguna Seca, primeiro que eu não trabalhava na cobertura, então eu não me lembro exatamente de grandes detalhes. Mas eu acho também que não foi tanta confusão assim, porque não foi tanta gente que se envolveu, né? Eu acho que nesse caso, primeiro que eles têm o Helmut Marko, que não sabe ficar quieto, né? Ele tem esse problema, ele não consegue controlar a boca dele, é um pouco difícil demais para ele. Então acho que dessa vez o negócio ganhou uma... E eu acho que por tudo que aconteceu com o Hamilton, né? A parte do racismo. Primeiro que para você ser racista, você já precisa ser um idiota num nível muito grande. Completo, né? Fazer isso por uma bobagem, sabe? Não que tenha a justificativa para ser racista, obviamente não tem. Mas assim, cara, foi um incidente de corrida, acontece com qualquer um, sabe? E outra, eu acho que se tivesse sido invertido, aí o Verstappen era arrojado, o Verstappen era ótimo, o Verstappen era o máximo, mas como foi o Hamilton, nossa, bota de joelho no milho, também, né? Exagera, gente. É verdade. Lamentável e muito triste mesmo essa questão do racismo. Depois do incidente, até durante a corrida, na verdade, as redes sociais, tanto do Hamilton quanto da Mercedes, foram invadidas por mensagens desse tipo, né? Então aí é triste, né? É lamentável, é triste, não pode acontecer. Já é a segunda semana seguida que isso acontece, especialmente com atletas ingleses, né? Aconteceu também com os jogadores da seleção inglesa no dia da derrota para a seleção da Itália lá na Eurocopa. De novo agora com o Hamilton. Então, assim, lamentável. Mercedes, Red Bull, Fórmula 1, Daniel Ricciardo, Lando Norris, todo mundo se manifestou contra. Então, assim, não dá para isso acontecer, né? Ô, Ana,
E parte dessa, a Ju disse bem ali sobre o chilique, mas assim, parte do que aconteceu, da polarização que se criou em termos com esse incidente, e talvez foi uma das maiores polarizações que a gente já viu na Fórmula 1 nos últimos tempos, né? Foi muito em função do que a Red Bull fez, né? Das declarações que a Red Bull teve depois, com Helmut Marko, Christian Horner, o próprio Verstappen no perfil dele no Instagram, né, nas redes sociais. Até que ponto foi... isso meio que mascarou, né? A Red Bull eleva o tom e cria um incidente maior do que realmente foi, né, Ana? O que você pensa? Sim, assim, a Red Bull, nesse momento, ela tinha que ter um pouco mais de consciência das críticas, porque ela tem o melhor carro, ela vive o melhor momento, e ela tem, nesse momento, um piloto muito capaz de tirar o máximo que ele pode do carro e ser um campeão mundial em 2021. Muita gente falando também que, se fosse o contrário, a Mercedes faria o mesmo. E sim, eu acho que a Mercedes também pressionaria a FIA, também tentaria dar umas provocações, só que eu acho que a Red Bull passou um pouco do ponto. Porque não foram críticas tão conscientes assim do estilo que a gente esperava que fosse, até porque, como a gente falou, tem o Helmut Marko também, que, né, sempre coloca a boca no trombone sempre. E também o Christian Horner, o próprio Verstappen falando da comemoração do Hamilton, eu aposto que ele também comemoraria se fosse ao contrário, e sabendo que se fosse o Hamilton e se ele estivesse bem no hospital, nada mais grave tivesse acontecido, ele também comemoraria. E eu acho que faltou um pouco da Red Bull ser mais consciente sobre essas críticas. É lógico que também é uma tática que ela está tentando jogar no psicológico, né? Tentar desestabilizar a Mercedes de alguma forma. E até por isso pode parecer que a vitória do Hamilton ficou um pouco apagada, mas não deixa de ser uma grande corrida do Hamilton também. É muito verdade, é muito verdade. Até esse incidente aí acabou ofuscando um pouco o trabalho que ele teve de se recuperar pela punição que ele tomou. Ele tomou 10 segundos de punição. Que foram pagas a punição foi paga durante o pit stop, né? Mas assim, ele teve muita sorte daquela bandeira vermelha, a bandeira vermelha ajudou, né? E a Mercedes depois admitiu isso, que sem a bandeira vermelha, talvez dificilmente ele continuaria na corrida, mas ele juntou forças ali e andou muito rápido, né? E no final fez belas ultrapassagens, inclusive nesse lugar aí onde aconteceu o toque. Exatamente. Todo mundo não sabe pode que passar ali. Não, exato. Ô, Ju, você acha... mais uma vez. Esse menino não lê o memorando que o Christian Horner manda para ele. Impressionante. É muito verdade. Ô, Ju, você acha que a Mercedes teria... porque a gente teve um contraste muito, muito interessante entre o posicionamento aí de Red Bull e Mercedes. A Red Bull lá chiliquenta e a Mercedes mais calma, né? Com tudo isso mais comedida. Se fosse o contrário, você imagina Toto Wolff? Eu vou só fazer um parênteses aqui, porque eu achei incrível a história do e-mail, né? Do Toto Wolff mandando e-mail para a FIA. Foi incrível aquilo. Acho que isso dá uma indicação do que a Mercedes faria, né, Ju? Foi. Ele não mandou uma carta, um correio elegante, talvez. Mandou um pão moderno, né? Olha, não sei se você está ocupado agora, neste momento, em que o mundo desaba na sua cabeça, você tem um tempinho para ler meu e-mail? É curioso, né? Não deixa de ser curioso. Mas eu acho que a Mercedes também cobraria punição de imediato, também reclamaria. Mas eu até abri a notícia aqui porque eu acho que o Helmut Marko pegou muito pesado. Negligente, perigoso e imprudente. Eu acho que talvez o Toto Wolff não usasse as mesmas palavras. Mas eu acho que também reclamaria, porque eu acho que isso é do jogo, né? Eu acho que você ir lá e pressionar. Punição, e você dizer pro cara assim, não, a culpa foi dele, eu acho que é do jogo. Se a gente assistir um jogo de futebol, o cara acabou de dar um murro na cara do outro, mas ele levanta a mão e fala assim, não fui eu não fiz nada. Ele deu uma rasteira no amiguinho, mas ele levanta a mão e fala, não foi pênalti, não fui eu. Então eu acho que isso faz parte do jogo, faz parte do esporte. Mas eu acho que a maneira como você reclama que é mais problemática, né? E a maneira como você insiste numa mesma história. Porque eu acho que o que pega mais nesse caso, eu fiz nota do Leclerc, que foi testemunho ocular, fiz nota do Alonso. E assim, se todos os pilotos estão falando que foi um incidente de corrida, exceto aquele que foi a vítima do incidente de corrida,
Então eu acho que a gente tem aí a resposta da gente, do que efetivamente aconteceu. Porque pode ser difícil para mim, para você julgar. Para um piloto não é, porque ele entende quais são os limites, ele entende até onde ele pode ir e o que está fazendo. Então, se todos os pilotos concordam que foi um incidente, e ok, não estou citando o Valtteri Bottas porque ele é parte envolvida, interessada na história. Há um conflito de interesses aí. Os outros que não são, eles deixaram claro ali que, olha, foi um incidente de corrida. Então, eu acho que a insistência é pior do que a reação. Né? Acho que... E às vezes também é melhor você ficar quieto e pensar um pouco antes de abrir a boca e falar uma coisa que não foi a melhor para se dizer, né? É verdade. E assim, vamos só falar um pouquinho do incidente em si, porque eu quero ouvir vocês duas também sobre isso. Mas assim, quando a gente diz que polarizou muito, que dividiu bem as opiniões, é que assim, os pilotos entenderam como, no geral, entenderam como um incidente de corrida mesmo, né? Mas algumas pessoas acham que o Verstappen poderia ter deixado mais espaço para o Hamilton ali. Tem gente que acha que a culpa foi do Hamilton mesmo, porque ele não estava tangenciando, fazendo ali no trajeto normal da curva. Tem gente que acha que realmente incidente de corrida nem deveria ter sido, o Hamilton nem deveria ter sido punido. A FIA entendeu que o Hamilton foi predominantemente culpado pelo incidente. Eu achei interessante porque a gente nunca sabe em que instância, digamos assim, os comissários entenderam, né? Mas aí eles me colocam lá na declaração dizendo que ele foi predominantemente culpado. Então a gente não sabe se eles acharam que 51% da culpa é dele, 60%, 90%, mas ele está aí como predominantemente culpado. Diferente de outras punições no final de semana, por exemplo, na corrida de classificação, quando o Carlos Sainz, quando tem aquele toque entre o George Russell e o Carlos Sainz, né, ainda na largada, a FIA considerou o Carlos Sainz 100% culpado, né? Então a gente nunca entende muito bem esses critérios dos comissários, né? Mas foi isso que aconteceu, então, para a FIA. A maior parte da culpa, então, está nas costas do Hamilton, por isso que ele levou os 10 segundos aí de punição. O Verstappen, o pai dele, a namorada do Verstappen, o Helmut Marko, o Christian Horner, todo mundo disse que era uma punição muito branda, que tinha que merecer a desclassificação, que não sei o que lá e tal. Mas, no fundo, eu acho que a FIA também não quis ir muito... mudar muito a história, porque em algum momento, né, ou algum elemento aí, também tem essa questão do incidente de corrida. Mas aí, o que a FIA usa para dizer, né? Como é que ela fala? Como é que ela fez isso? Como é que eles entenderam que foi a maior parte da culpa foi do Hamilton, a maior parte né, o Verstappen foi a vítima do negócio? Então, assim, antes da gente entrar nisso, vocês acham, como é que vocês viram esse incidente? Tem culpado? O Hamilton é culpado? O Verstappen é mais culpado? Ninguém é culpado? Como é que vocês viram, Ju? Eu acho que a culpa é dos dois, porque eu acho que os dois tinham como ter evitado. Da mesma forma que o Hamilton poderia ter evitado, o Verstappen também podia. Só que eu acho assim, o Verstappen não pode assumir que são sempre os outros que vão aliviar para ele. E a impressão que eu tenho é que o Verstappen sempre espera que ele vai insistir e os outros vão acabar cedendo. E eu acho que era esperado que o Hamilton não fosse ceder. Especialmente assim, depois da sequência de derrotas, correndo em casa, na frente da torcida, que era uma coisa que eles não viam há muito tempo. Era óbvio que ele não ia desistir. Era óbvio que ele não ia aliviar. Então eu acho que assim, a culpa é igual dos dois lados. Eu não vejo ninguém predominantemente mais responsável pelo que aconteceu. Acho que cabia aos dois evitar. Os dois não evitaram, é do jogo. E você, Ana? Tenho a mesma opinião. Quando eu estava assistindo de folga a corrida... Eu acho absurdo isso, Juliana. Quem dá folga para a pessoa na Fórmula 1, gente? Pois é, né? Mas quando eu vi, eu achei que a culpa tinha sido mais do Hamilton e depois, entendendo, olhando e revendo, eu achei também que foi um incidente de corrida. Nenhum ia tirar o pé,
porque um é líder do campeonato, quer defender essa posição, e o outro precisava tentar virar o jogo. Então, também acho que os dois foram culpados. Entendo a FIA punir, mas como um precedente, para não abrir precedente, na verdade. Tipo, como um sinal de alerta de, olha, briguem, mas calma. Mas eu entendo isso também, e eu tive uma opinião até um pouco polêmica, quando eu soltei no Twitter, na corrida, em que eu falei que eu entendo que o Verstappen tem um estilo agressivo e não faz muito sentido ele também, por ser líder do campeonato, deixar o Hamilton passar. Eu não quis dizer bem isso, mas eu acho que o Verstappen, ele tem o melhor carro nesse momento, a meu ver, e ele podia talvez ter pensado mais à frente no restante da corrida, porque o Hamilton ia para decidir a corrida, ele ia para ganhar em casa, ele ia para se gloriar em Silverstone. Então eu acho que num pensamento muito ideal, o Verstappen poderia ter pensado em talvez no restante da corrida, até porque depois a Ferrari ficou num ritmo muito parelho com o da Mercedes, mesmo com problemas. Então eu acho assim, que ele poderia ter pensado no restante da corrida, mas também não digo que a culpa é dele, que ele deveria ter deixado o Hamilton passar, até porque não faz o estilo dele, né? Ele tem um estilo muito agressivo, então eu acho sim que os dois foram culpados, é um incidente de corrida e, claro, mais fogo no parquinho. O que gostamos muito, né? E aí, durante a semana, foi interessante que tanto a Red Bull quanto a Mercedes vieram com argumentos para defender os seus pilotos, né? E isso foi bem interessante porque criou esse embate de julgamento, digamos assim, né? Uma argumentação forte ali entre as duas, baseada mais ou menos num código, que nem sei se isso é muito, se é muito levado em consideração na Fórmula 1, mas tem um código que fala sobre posicionamento em curva e coisa e tal. Então, por exemplo, a Red Bull acha que o Hamilton estava, então, fora da trajetória e que, por isso, o Verstappen tinha o direito de fazer aquela curva e quem poderia ter evitado o acidente era o Hamilton, que vinha atrás. E a gente sabe que até tem no imaginário essa questão de você dizer que quem bate atrás é que está errado, né? Mas nem sempre é assim, nem sempre é assim. E como eles vinham, né? E eles até chegar naquele ponto, eles fizeram aquela primeira curva praticamente lado a lado em muitos momentos, né? E o Hamilton, assim, um pouco antes de entrar na curva, o Verstappen, como a Ana falou ali, é sempre muito agressivo, sempre muito endurece muito as divididas. O Hamilton até chega a tirar o pé um pouquinho antes, mas depois ele vai em cima, né? Então, talvez o Verstappen tenha entendido realmente que o Hamilton ia tirar o pé novamente e não aconteceu. Então, a defesa da Red Bull é nesse sentido, de que o Verstappen, o Hamilton não estava em posição, né? Não, ele já tinha perdido ali a trajetória e que por isso ele seria o culpado, porque ele era o único que poderia ter feito alguma coisa e não fez. Isso com a Red Bull. Pode até ser, né? Mas assim, a Mercedes já tem uma defesa completamente diferente, que eu acho muito interessante, né? Tanto o James Ellison, que é o diretor técnico da Mercedes, quanto o Andrew Chauvelin, que é o engenheiro de pista, é o cara que sempre fala sobre o que está acontecendo lá na Mercedes. Os dois também falaram essa semana. Eu acho que uma de vocês também trabalhou com essas notas, né? Essa semana, de um dos dois, talvez. Eu vi aí. Falando que, na verdade, o Hamilton chegou a ficar lado a lado com o Verstappen, e que o Verstappen simplesmente não podia ter fechado a porta do jeito que ele fechou, porque existia um carro ali, e não tinha como o Hamilton desaparecer, como disse o Alonso, né? O Alonso foi bem nessa, né? Porque o Alonso disse que o Hamilton não tinha para onde ir. Então, assim, olha, a foto aí mostra bem. Obrigada. O Berton está aqui nos bastidores, eu vou contar esse segredinho, é ele que está fazendo isso. Obrigada, Bê. Aí a gente percebe mesmo que o Hamilton também está de lado a lado ali com o Verstappen, né? Então, assim, o Verstappen sabe que ele está ali, e que talvez o Verstappen pudesse também ter deixado mais espaço, ou ele ter tirado o pé, o que não ia acontecer, né? Então, assim, é um incidente que traz muitas
muitas interpretações diferentes. Por isso que eu concordo de não haver culpados. Eu acho que não tem culpados aí, porque os dois estão brigando muito fortemente pelo campeonato e fazendo aquilo que eles têm de fazer mesmo. É claro que a cabeça aí não foi para o espaço, né? Como diria Galvão Bueno, virou um pastel aí, né? Dos dois, né? Porque todo mundo foi para o pau aí, é isso que a gente quer ver nesse momento, né? Por isso que, então, também considero um acidente de corrida, porque tem muitas interpretações e você não pode tirar a agressividade dos pilotos nesse momento. E depois o Hamilton acabou, como a Ju lembrou, né, passando. E aí a Red Bull também usou esse argumento, dizendo que ninguém passa ali naquela curva, né? Porque a Copse é uma curva muito de alta velocidade, e ninguém passa ali, mas o Hamilton passou o Leclerc, né? O Hamilton passou o Lando Norris, então assim, e olha aí no momento que ele passa o Leclerc, né? Então, e a Mercedes usa exatamente esse argumento para defender o Hamilton. Acho que vamos discutir sobre esse tema muitas e muitas vezes ali nessa temporada, né, Ana? Com certeza. Ainda mais se não importa, eu acho que quem vence o campeonato, seja Verstappen, seja Hamilton, vai ser sempre muito discutido e muito lembrado o que aconteceu, porque pode ser o começo de já era uma grande rivalidade, mas de uma rivalidade ainda maior, né? Que pode ser que a amizade ou aquela relação amistosa que o Verstappen e o Hamilton tinham até então, pode ser que acabe a partir disso. Então vai ser muito mais interessante para o restante da temporada. É verdade. Eu só queria fazer uma correção. Quando eu falei que eu não via culpados, inteiramente culpados, é porque eu acho que os dois. Eu quis dizer que não é um ou outro, eu quis dizer que a culpa é compartilhada entre eles. Né? Então, assim, de repente a gente poderia não ter punição até por esse momento. Mas entendo quando a Ana fala sobre o precedente. Ô, Ju. Vocês não acham que seria um pouco inocência simplesmente assumir que o Hamilton seria o cara a tirar o pé? Porque, assim, pelo que a gente viu no fim de semana, o Hamilton tinha uma estratégia, que era a estratégia de tomar a liderança na largada, porque ele tinha um carro inferior. Então ele precisava daquilo. O Verstappen não, o Verstappen tinha mais recurso, porque o carro dele era melhor, então ele podia buscar a liderança mais para frente, fosse em estratégia, fosse correndo atrás. O Hamilton não, ele tinha que fazer aquilo, ele precisava assumir a ponta naquele momento, tanto que foi por isso que ele começou a corrida daquele jeito. Se ele não precisasse daquilo, então assim, se simplesmente assumir que não, ele vai ser o cara que vai tirar o pé nessa disputa, eu acho que foi um pouco inocente também, né? Talvez o Verstappen podia ter analisado melhor a situação e ter falado assim, olha, assim, né, ele já tá ferrado. Uma corrida a mais, uma a menos, ele precisa vencer essa, então... Né, era E com certeza a Red Bull pensou nisso, né? Sabia que o Hamilton em casa ainda, precisando de um resultado para virar o jogo, porque senão vai ficar muito mais complicado. É muito inocente mesmo se não pensar nisso, né? Então eu acho que poderia ter tido um pouco mais de experiência pelo Verstappen para tentar lidar com isso, mas eu entendo que na adrenalina, no momento, também vai para o brejo, né? Não acontece. Vira um pastel. Vira um pastel. Eles embarcou na Fórmula 1 ontem, né? E eu gosto muito dessa desculpa que, não, temos um manual aqui que fala da tangência da curva. Não sabia que tinha trilho na Fórmula 1, que você ficava preso nele e só rodava. Eu achava que era só no autorama. Mas aparentemente... Aparentemente pro autorama esse negócio. Aparentemente tem, e parece-me que a FIA também obedece isso quase que cegamente, né? Eles vão por essa questão, e foi isso, e foram esses dois argumentos, né, que chegaram para os comissários, né? Tanto da Red Bull, falando aí sobre o posicionamento do Hamilton, que né, toda essa questão do tangenciamento da curva, dele estar mais atrás, e o Toto Wolff, viu, Ju, ele mandou por e-mail esse argumento de que o Hamilton estava do lado, né, quando ele não estava tão, no momento do toque ele não estava tão do lado, mas antes ali de chegar ele estava. Oi, Ju, pode falar. Eu para saber o que ele escreveu. Porque, eu também. Oi, Mimo, tá tudo bem aí? Tá tranquilo para você? Então, não sei se você viu, aconteceu um negócio ali naquela curva. Quer explicar? Olha, imagina, deve ter sido lindo. Né? O mais interessante foi a página na mão, né, para anexar no e-mail, assim, olha, lembrei, tá naquela página. Gente, que maravilhoso. E tudo isso incrível. Que eu tava comendo, ótimo.
a Fórmula 1 tão sofisticada, né? Tão sofisticada, tão não sei o quê. O cara tem que mandar e-mail. Não, e assim, né? Eu achei engraçada a resposta do Michael Masi, que é o diretor da FIA, dizendo: olha, eu não tenho tempo para ver e-mails durante a corrida. Porque está rolando uma corrida. Então... Achei que era aquela hora que... Lembra quando tinha aquelas mensagens em PowerPoint que vinha com várias e várias telas? E aí era o precursor da fake news do Zap, era o PowerPoint. Né? Exatamente. Então eu imagino que era bem nesse horário que o Michael Masi ficava lá vendo os PowerPoints, né? A mensagem da tia dele no Zap. Eu achei que era essa hora que ele fazia. Como que não é? É incrível, minha gente. É incrível a modernidade do negócio, né? Se você acha que a Fórmula 1 está na vanguarda das coisas, que é super sofisticada, tá aí. Toto Wolff mandando um e-mail. Aposto que ele mandou um arquivo de PowerPoint lá com a trajetória dos carros. Tenho certeza disso. Ele mandou um contínuo levar um envelope com umas folhinhas para, olha, tá escrito aqui. Marcou com marca-texto, mandou levar lá. Pois é, e eu acredito, viu, Ana e Ju, que agora o que aconteceu nessa corrida vai, né, embora a FIA tenha colocado essa, eu concordo com você, viu, Ana, nesse momento essa punição para não abrir um precedente, mas acho que ela deu um tiro pela culatra, eu acho que ela vai abrir um precedente sim, e imagino que isso vai acontecer mais ainda nesse ano, a gente vai ter outros episódios derivados desse, porque até quando a Ju falou eu ia falar isso antes, agora lembrei. Até a hora que a Ju falou sobre a inocência, eu acho que vem do próprio comportamento do Hamilton nesse ano, né? Porque em alguns momentos dessa temporada, o Hamilton realmente tirou o pé, né? Ele tira o pé em Imola, ele tira o pé em Barcelona, lá no Bahrein ele dá aquela enganadinha no Verstappen, mas ele não vai pro pau com ele, então assim, eu acho que ele deixou um pouco o Verstappen meio mal acostumado, e aí vem a questão da inocência, né, ele acha que, tudo bem, ele vai fazer a mesma coisa, e vamos embora, e no fim não aconteceu, né, então acho que isso é um divisor de águas também, do que a gente vai ver daqui para frente, imagino que vamos ver outras divididas como essa, mas com outros comportamentos, né? O que você acha? Com certeza. Quero ver se o Toto Wolff vai continuar mandando e-mail para o Masi, mas eu acho fascinante essa história ainda. Eu acho fascinante, né, Ju? Enquanto a Red Bull tenta ganhar no grito, né? A Red Bull lá gritando no rádio, ele, oi, amigo, tudo bem? Então, o Christian Horner falando, olha, veja bem o que aconteceu, né? Eu quero que vocês olhem isso com cuidado, né? De forma adequada e tudo mais. E o Toto Wolff não, né? Ó, mandei um e-mail aí, dá uma olhada, né? O Christian Horner tava tipo o seu Madruga, né? Tirando o chapeuzinho, pisando em cima, e o Toto Wolff tava lá, tomando um chazinho. Tranquilo. Sossegado. Não, essa categoria é fascinante também. E pra gente, assim, eu imagino que em algum momento os dois devam conversar ainda sobre isso, né? O Hamilton, depois da corrida, disse que, olha, eu não tenho como pedir desculpas para ninguém, né? Não tenho por que pedir desculpas nem nada disso. Mas se ele quiser conversar, a gente pode conversar. O Verstappen achou desrespeitoso, anti-desportivo que o Hamilton fez na comemoração, mas o Hamilton perguntou, né? Isso a gente tem que falar. O Hamilton perguntou ao menos 2 vezes sobre o estado, né, Ju, do Verstappen. Isso é uma coisa que eu queria comentar, porque eu acho que é muito fácil você sair falando assim, não, olha, ele ficou comemorando enquanto eu estava no hospital. Primeiro, ele sabia que estava no hospital? Porque não, ele não sabia. Né? Ele perguntou logo depois do acidente se ele estava bem. A informação que ele recebeu foi, ele está bem. Sim. A informação que a gente tinha durante a corrida é que ele estava bem. Né? Ele foi para o hospital para fazer exame porque tinha sido um impacto forte, mas até terminar a corrida, a informação que a gente tinha era de que ele estava bem. A Red Bull deu declaração de que ele estava bem. Então, por que ele não poderia comemorar a vitória? Ele estava bem, não aconteceu nada com ele, sabe? Então, assim, desrespeitoso seria se ele tivesse, sei lá, se quebrado, tivesse todo ferrado. Aí seria desrespeitoso. Não foi o que aconteceu, sabe? Ele estava bem, ele saiu do carro sozinho, né? Ele foi para o hospital por precaução, não porque aconteceu alguma coisa.
Ele não foi pro hospital porque ele se machucou, e a menos que tenham mentido para todo mundo, né? Porque o que disseram pra gente é que ele estava bem, que ele foi para passar por exames, por garantia. Então, assim, por que ele deixaria de comemorar? E hoje eu fiz uma nota do Toto Wolff explicando que tudo o que aconteceu, que eles receberam da FIA e da própria Red Bull a informação de que o piloto estava bem, e que o Hamilton só foi saber que ele tinha ido para o hospital quando ele foi dar entrevista para televisão, que aí falaram alguma coisa para ele. Então, acho que não tem sentido essa cobrança. Né? E aí eu vi muita gente comentando nas redes sociais, mas ele precisava comemorar? Por que ele não comemoraria? Né? Tipo... Se ele ganhou em casa, né, Ana? Com o autódromo lotado, uma explosão de gente, né? Autódromo lotado, em casa, conseguindo diminuir uma vantagem gigantesca que o Verstappen tinha sobre ele, né? Tá só a 18 pontos agora. É muito complicado você falar para um cara que fazia tanto tempo também que não tinha uma rivalidade tão grande, não comemorar uma vitória que foi suada, não digo nem tão suada por depois ter passado o Leclerc, mas pelo que vinha acontecendo no campeonato, a Mercedes precisar fazer atualizações, precisar melhorar o carro para emparelhar com a Red Bull, e foi o que a Ju falou, ele sabia que ele estava bem, e eu acho que é o suficiente para deixar o piloto, tô tranquilo, vou comemorar, vou extravasar. É meio que estranho você pedir para um piloto não fazer isso, porque eu tenho certeza que também se a gente virasse o quadro, se fosse o Verstappen, e o Hamilton, ele soubesse que o Hamilton estava bem também, eu tenho certeza que o Verstappen comemoraria também. Então, eu acho que foi uma situação meio que foi uma puxada de orelha do Verstappen que não fazia muito sentido. É muito verdade. Olha só, eu só vou fazer um paralelo aqui que a gente falou no início desse WGP mais GP às 10, que também esqueci de dizer no início, mas só para ficar claro. Chega aqui no meu ponto isso. Olha só, vamos fazer um paralelo com a Gil falou sobre isso no início, que foi um grande embate entre o Valentino Rossi e o Marc Marques em 2015, né, Gil? Não estou loqueando. É que parece que assim é tão estranho o tempo, né? Porque ao mesmo tempo que não faz tanto tempo, parece que faz muito tempo, né? Então, assim, mas ele criou uma rivalidade, criou uma polarização muito parecida com o que está acontecendo aqui na Fórmula 1. Só que foi já no final, o incidente entre eles mesmo já foi no final da temporada, mas serviu para, olha aí, ó, o famoso chute, mas não foi chute, né, Ju? A Ju vai explicar direitinho como aconteceu, mas assim, polarizou demais, os dois depois tiveram uma relação muito, o Berton tá dizendo que foi chute sim, viu, Ju? Depois a gente vai falar sobre isso. Ele tá falando aqui no meu ponto. Ó, lá na Malásia, porque os dois já vinham brigando pelo campeonato, né? Era um campeonato que estava sendo disputado entre o Marques, o Valentino Rossi, o Jorge Lourenço, os dois, o Rossi e o Lourenço na Yamaha, e o Marques ali naquela. Começando a quebrar todos os recordes e tudo mais, criou-se essa grande rivalidade, e daí para frente a coisa desandou muito, né, Ju? 2015, na verdade, foi o primeiro ano que o Marques não teve grandes chances, né? Ele já estava fora da briga nessa época. A disputa do campeonato estava mesmo focada entre Rossi e Lorenzo, que tinham sido os protagonistas da temporada. E aí, depois do Grande Prêmio da Austrália, que foi uma baita prova, teve 850 ultrapassagens, foi uma corridona, o Rossi apareceu para o coletivo de quinta-feira com uma teoria de que o Marques tinha atuado em favor do Jorge Lourenço. Eu nunca consegui entender de onde veio essa teoria, na verdade. Quer dizer, de onde veio a gente sabe, porque parece que quem inventou o autor da peça é o Uito, né? O Alessio Salluti, que é o amigo dele. Mas o sentido mesmo eu nunca captei, porque afinal o Marques bateu o Lorenzo naquela corrida. Então eu não entendi muito bem qual foi a história. Mas o fato é que o Valentino já deu essa declaração, ficou um climão azedo e tal. E aí na corrida o Marques falou, tá bom, então vamos lá, vamos brigar. E aí o Marques foi excessivamente agressivo, não precisava, não tinha essa necessidade. E aí o Valentino reclamou uma, reclamou duas, reclamou três, e aí ficou aquela coisa. E aí nesse ponto da corrida, eles colocaram lado a lado, e acho que o Marques resvalou na moto do Valentino, tirou o pé dele da pedaleira, e aí veio essa ideia de que, ai, nossa, ele chutou. Primeiro que você precisa ser estúpido, assim, num nível fenomenal, para você chutar um cara em cima de uma moto, na velocidade que eles estão. Né? Ele poderia ter matado o moleque tranquilamente.
E aí, depois disso, a Honda veio, não, porque a telemetria prova. A telemetria não prova nada. A telemetria é um gráfico de linha que certamente não vai provar que teve um chute. Isso não vai aparecer o pezinho do Rossi na telemetria. E aí virou um auê, né? Porque um falava isso, um falava aquilo outro. E aí o que aconteceu é que a FIM entrou em ação, né, para controlar os ânimos, porque a Honda ameaçava mostrar a telemetria, porque ela dizia que na telemetria provava que não sei o quê. E aí a FIM foi pedir, falou para não vai mostrar coisa nenhuma, a gente vai dar esse por encerrado e chega, porque faltava uma corrida, faltava Valência. E aí naquele dia, né, falando em Valentino Rossi, é o cara que tem a maior torcida mesmo na casa do Mark Marques. Então botaram segurança pro Marques, dele ter que andar seguido mesmo pelo autódromo, porque tinham medo de acontecer alguma coisa com ele. Os tempos eram outros, né? Tinham pessoas nos autódromos, não era como na época de pandemia. E aí botaram segurança para tentar garantir as coisas. A relação entre eles nunca mais foi a mesma, né? Eles passaram um tempão sem se falar mesmo, eles não se cumprimentavam. Isso só mudou em 2016, no GP da Catalunha, que foi o GP da morte do Luiz Salom. E aí eles tiveram uma disputa, e aí quando terminou, o Rossi foi cumprimentar o Marques. E aí depois ele falou que, não, eu percebi que tem coisas mais importantes na vida. Depois eles brigaram de novo, desentenderam de novo. É uma história é um romance ioiô, sabe? Eles brigam, eles voltam. E voltam. Eles voltam. Acontece, mas esse caso específico foi isso, né? Teve a polêmica da telemetria, e uma acusa disso, uma acusa daquilo, uma acusa daquilo outro. E aí o Valentino ainda afirma que o Marques roubou esse título dele, né? Na verdade, se ele não tivesse perdido a posição pro Iannone, talvez ele tivesse conseguido o título. Né? Porque no fim ele perdeu o campeonato por 5 pontos, né? O caso foi parar no Tribunal Arbitral do Esporte. Foi uma doideira, né? O que aconteceu é que naquele dia o Rossi não foi efetivamente punido. Na época a MotoGP usava, né, o sistema de pontos de punição, e eles aplicaram os pontos no Rossi. Só que ele tinha mais pontos de uma bobagem, tinha sido uma coisa super besta mesmo, que tinha acontecido mais cedo, no começo do ano, e aí quando juntou a pontuação, ele tinha que largar em último. E aí ele recorreu ao Tribunal Arbitral para tentar suspender essa punição, e aí acabou que o Lorenzo tentou se meter, a revelia da Yamaha. Isso aí, essa é a parte da história que eu acho mais legal, é que ele não tinha nada a ver com a história, ele se meteu na história. Você viu esse fim de semana o pai do Lorenzo dando esporro público nele? Não vi. Maravilhoso. Não vi. Conta pra gente, rapidinho. O que aconteceu? Dani Pedrosa anunciou, né? A KTM anunciou que o Pedrosa vai correr o GP da Estíria. E aí o Lorenzo foi no Twitter e colocou lá que é muito legal ver um grande piloto voltar ativa. Aí o pai do Lorenzo foi lá e falou pra ele assim: Dani Pedrosa não é um grande piloto, ele é um grande campeão. Achei maravilhoso, porque o Lorenzo tem essa ideia de que ele é um grande campeão. Né? E aí o Lorenzo foi lá e falou pra ele não é um grande piloto, ele é um grande campeão. Tipo, fica no seu lugar, moleque. Lembra que ele é bom. Achei ótimo. Mas, gente, adorei isso. O Tribunal Arbitral não é? Foi maravilhoso. O pai do Lorenzo é esquisitaço. E aí o Tribunal Arbitral não deixou, né? Ele não deixou ele palpitar. Aí a Yamaha ficou brava, porque falou, cara, como assim? Né, tinha que ter falado pra gente, não ter ido lá sem a gente saber. Aí ficou aquele climão, não deixaram ele se meter. No fim, o tribunal não suspendeu a punição, né? Eles iam analisar o caso ainda, mas naquele primeiro momento eles não suspenderam. Daí depois, quando ele teve efetivamente que largar em último, perdeu o campeonato por 5 pontos, daí ele mesmo retirou o processo, porque já não valia mais a pena que o caso fosse julgado, não ia mudar mais nada. E aí foi essa a triste história da rivalidade, de como nasceu, né, o ódio entre Marc Marques e Valentino Rossi. É muito louco isso, gente. É muito louco. E ainda vive nesse ioiô, ainda não é completamente amigo, nem completamente... não tem um completo ódio, nem um completo amor, é essa coisa maluca. E eu acho que caminha um pouco para ser o que a gente vai ver nessa temporada, um pouco esse... um certo meio que um afastamento dos dois aí, um pouco por causa disso, né? Coisas que não vinha acontecendo, porque a briga maior estava sendo entre os chefes e não entre eles, né? Mas agora esse toque que muita gente achava já que era inevitável, eu inclusive, vai mudar, né, Ana? Ô, Ana, as próximas etapas, assim, ó, vamos ver se o Verstappen o Hamilton vai precisar de segurança, hein?
Ele já anda com Na segurança, mas Holanda estão assim. armando, né, de jogar tomate nele. Ai, sim. Então, 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 olha só, a próxima etapa é na Hungria, né, na semana que vem, no próximo domingo. Olha aí, ó. Eu tô achando fascinante essa história, Ju. Como eu não sabia disso, gente? É Eu tô achando... maravilhoso. De que eu vi, eu falei, eu não acredito. Ele foi lá e postou isso. Aí ele falou lá, tá Gente, vendo? O Pedrosa não é um grande piloto, é um grande campeão. O número de suas vitórias está entre os 10 melhores da história desse esporte. Na hora de comunicar, é preciso usar as palavras certas. Né? Esporro nossa, público, eu fala amei. Foi mesmo. uma bronca assim. Não, Não, e os dois se odiavam, né? Pedrosa e Lourenço se odiavam. Eles se tinham uma odiavam. baita Até teve rivalidade. O rei da tem uma, Espanha tentou fazer as pazes. exatamente, tem aquela foto super famosa do rei da Espanha tentando fazer, sabe que nem criança, assim? Vai abraçar, assim. É que também existe uma grande rivalidade entre Jorge e Tito Lorenzo, né? Outro dia o Jorge Sim, deu uma entrevista falando que o pai dele era o Hitler, né? Então imagina como ele devia ser um pai maravilhoso. Para o filho eu falar gosto, dele assim, eu gosto devia que ser existe uma rivalidade pai e filho também, né? Então, é assim, maravilhoso. é incrível, incrível, gente, incrível. E aí, olha, tem a Hungria semana que vem, que normalmente recebe muitos holandeses, né? É muito comum. Depois tem a Bélgica, que praticamente é a Holanda. Desculpa aí, galera. Mas assim, sempre tem lá, né, uma onda laranja. O Verstappen, na verdade, é belga, né? Ele nasceu na Bélgica, mas corre pela Holanda, enfim, tem toda uma questão. E aí a Holanda. Enfim, Fala. aí, ó. É divertidíssima essa história, gente. É divertidíssima. É divertidíssima. E aí, escuta, o Hamilton vai jogar fora de casa nos próximos 3 jogos. O que faremos, hein, Ana? Ele vai precisar de um escudo. A Ângela não vai conseguir dessa vez, né? Tá complicado para a Ângela agora, porque embora a Mercedes se dê bem na Hungria, né, tem essa questão da torcida, e eu acho que o fator psicológico vai ser muito pesado para os dois pilotos, porque além dos dois, as equipes, a mídia, todo mundo vai estar em cima dos dois de alguma forma, e eu também acho que a relação deles nunca mais vai ser a mesma depois dessa. Muita gente esperava essa batida, queria ver essa batida, eu inclusive queria, Olha, então fogo no parquinho. Tô pois de é. olho. E eu acho que eles vão manter essa relação respeitosa, mas vai ser cada vez mais, nossa, pressionado para os dois de alguma forma na pista. Para o Hamilton agora com essa sequência vai ser complicado também. Ele vai precisar tirar a experiência que ele tem de um heptacampeão para conseguir se superar e superar os obstáculos que o Verstappen vai ser para ele, porque com certeza vai ser. É verdade. O Ju, a, 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 a diferença entre eles, que era de 33 pontos, agora está em 8. Então, o Hamilton conseguiu uma grande recuperação aí. A Mercedes melhorou o carro do que vinha acontecendo, né? Já tem um carro um pouco mais perto, mais próximo daquilo que estava rendendo a Red Bull nessa última corrida. A grande falha lá de velocidade de reta não existe mais, né? A Mercedes já tem uma velocidade de reta melhor, mas a Red Bull continua ainda com um conjunto mais forte. Como é que isso vai se desenhar daqui para frente? Como é que você está vendo isso? E você concorda com a Anne com o histórico dessas rivalidades, que nunca mais vai ser a mesma coisa? Eu acho que não vai. Eu estava até procurando aqui os dados, mas o site não está me ajudando. Eu acho que não vai ter público na Holanda, porque, pelo que eu tenho visto, os casos do Verdade. Covid têm aumentado, né? Então eu acho que talvez o Hamilton passe Bem, ileso por causa disso, né? Porque eu acho que não Sim. vai ter a situação que a gente viu antes, porque por causa da variante Delta os casos têm aumentado mais. Então eu acho que tem essa possibilidade. Eu acho que a relação não vai ser a mesma, porque eu acho que o que pega, eu acho que o piloto consegue separar muito bem quando é uma coisa que acontece na pista do que é uma coisa que acontece fora. E eu acho que o que aconteceu fora foi pior do que o que aconteceu dentro da pista. Então eu acho que daí vai ter um pouco essa divisão. Eu espero que eles não fiquem tentando se matar a cada corrida, até porque eu acho que não vai ter necessidade. Eu acho que a Red Bull está num ano muito melhor para, enfim, né, quebrar aí esse domínio da Mercedes. Então eu acho que, assim, o Hamilton descontou a vantagem agora, mas eu acho que não vai ser tão difícil assim para o Verstappen reconstruir essa vantagem.
Então eu acho que é um campeonato que vai caminhar muito mais para as mãos da Red Bull. Mas eu espero que isso influencie muito mais no ano que vem, né? Porque aí eu acho que a Mercedes passou muito tempo sem ter um adversário. Agora que ela encontrou um, eu acho que ela vai voltar um pouco mais faminta do que o habitual em 2022. E aí eu acho que a gente vai ter um campeonato divertidíssimo. É verdade, um campeonato divertido, com um carro novo, com um regulamento novo. Estou muito, muito, muito ansiosa também. Bom, GP da Hungria, então, na semana que vem, a nossa programação aqui no Grande Prêmio retoma aí, com briefings, análises, WGP de volta às quintas-feiras. Hoje foi um WGP especial, né, por conta do que aconteceu no GP da Inglaterra, mais GP às 10, enfim. E aí, a partir dessa segunda-feira, começa tudo de novo. Paddock Plus, Giro BR, TTGP, o WGP e o Vem Aí na Twitch. E os nossos programas, então, Paddock GP, o Briefing, GP às 10, aqui no canal do Grande Prêmio. Tá bom? Ô, meninas, obrigada pela participação. Acho que foi uma boa conversa, divertidíssima. Caminhamos aí em muitas frentes, né? Lembramos coisas legais, que é sempre bom. Eu tinha esquecido completamente dessa história do pai do Lourenço. Gente, é fascinante, minha gente. É fascinante. Por isso, nunca percam este programa, que é dele que saem essas coisas maravilhosas. Então, assim. No próximo a gente conta quando a gente conheceu o Titio Lourenço, né? Sim, isso, Ju, isso. Eu tava procurando a deixa para falar sobre isso. Sim, eu e Juliana Tesser tivemos uma conversa longa com o pai do Lourenço. Foi muito intrigante também, né? Ju, meio estranho. Nunca mais esquecemos daquilo, foi bem esquisito. Mas a gente. Não, senhor. Isso só no WGP, lá na Twitch. Então, assim, a gente vai contar direitinho essa história, que foi muito divertida. Somos amigas dele no Facebook, né? Assim, daquelas, né? Olha aí, ó. Mandar e-mail para ele, a gente chama no Zap, né? A gente... exatamente, que é isso. E é isso, minha gente. Olha só, antes de terminar, fazendo aquele convite de sempre, né? Se você ainda não se inscreveu nesse canal, esse é o momento. Veja que a gente produz conteúdo muito variado, de tudo, análises perfeitas aí, bem precisas. Então, e aí? Se inscreva, se torne membro, deixe seu like, acione o sininho para não perder nada do nosso material. Estamos também na Twitch, twitch.tv/Grande Prêmio, com uma programação extensa lá. Então, assim, estamos em todas as partes, né, meninas? E a partir de amanhã já viramos a chavinha, então, para o GP da Hungria, esperando um pouco mais ainda para a volta da MotoGP, né, Ju? Que ainda está de férias, né, MotoGP? Ainda está curtindo. Está curtindo ainda o verão europeu. Em agosto volta a estocar, né, Ana? Também está aí numa pausa, mas semana que vem, GP da Hungria de Fórmula 1, e você acompanha tudo no Grande Prêmio. Obrigada, meninas. Até a próxima. Tchau.